Durante sua visita ao Palácio do Governo de Mato Grosso, na noite da última terça-feira, dia 17, o candidato do PL à presidência do Senado, Rogério Marinho, também comentou outros assuntos durante coletiva de imprensa. Dentre eles, o pedido de impeachment aos ministros do Supremo Tribunal Federal, além do que, o que ele chamou de censura, quanto aos deputados e senadores que tiveram suas contas suspensas em redes sociais após declarações que sugerissem minimizar os atos radicais que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. Qualquer ação, ela tem que ser precedida do diálogo, da negociação. E nós não podemos fulanizar esse processo. Há uma crítica muito forte às ações que estão sendo empreendidas e impetradas pelo ministro Alexandre. Mas todas elas foram, de alguma forma, secundadas, foram depois homologadas e convalidadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que o debate necessariamente precisa ser de instituição para instituição. O Senado não pode se omitir. Nós não podemos, por exemplo, aceitar que um estado de exceção, em função de um inquérito que foi aberto de ofício, né, o que inclusive não é usual no nosso sistema jurídico, né, já que a justiça deve ser inerte. Esse inquérito já perdura há mais de quase 4 anos. Então, é evidente que nós temos que conversar, dialogar com o Supremo Tribunal Federal para que essa excepcionalidade, né, tenha um término, tenha um fim. Nós não podemos, como sociedade livre e democrática, conviver permanentemente com um estado de exceção, né, que inclusive, né, tem, como disse você na sua pergunta, tido algumas sequelas, e aqui me parece assim, que pode ser um exemplo do que eu estou falando, parlamentares hoje que estão sofrendo censura prévia, que estão amordaçados, que não podem se expressar nas redes sociais, né, que não podem falar e não podem exercer na plenitude os seus respectivos mandatos. A Constituição determina a inviolabilidade dos mandatos. A Constituição determina o livre-arbítrio, né, a liberdade. Então, são valores que precisam ser resgatados. Por isso, falo sempre que um dos deveres mais importantes da nova presidência do Senado é esse diálogo institucional e o restabelecimento da normalidade democrática pelo bem do país. Em âmbito mato-grossense, o presidente estadual do PL, senador Wellington Fagundes, afirmou que o deputado federal Abílio Brunini, do mesmo partido, recorreu à cúpula da sigla liberal para evitar uma punição severa na Câmara dos Deputados após repercussão negativa de fake news gravada pelo parlamentar. Ontem na nossa reunião, conversamos, inclusive o nosso líder da Câmara, o deputado Altineu, do Rio de Janeiro, foi junto na conversa com o presidente da Câmara. E, claro, isso foi feito um entendimento para que ele não repita, né? Ele estava presente? Ele nos pediu para que tivesse essa conversa e o deputado Altineu, então, já teve a conversa com o presidente Arthur Lira e, claro, ao invés de ter sanções, foi feito aconselhamentos. Mas o senhor reprova não vai ser acionado, então? Não, isso é uma decisão do presidente da Câmara. Nós já conversamos sobre isso, tanto é que ele pediu a nossa mediação junto com o presidente da Câmara. Então, assim, o PL interviu para evitar uma punição mais severa ao Abílio, foi isso? Exatamente, nós conversamos com o presidente, vamos ser bem claros, através do líder Altineu, que é líder na Câmara dos Deputados. Então não compete ao Senado e ao senador. A avaliação do senhor é essa atitude dele, senador? A avaliação que a vida é sempre um aprendizado, né? Para ele? Então, para todos nós, né? Eu já fiz muita coisa que depois eu aprendi que deveria fazer diferente. Senador, foi ele que pediu esse encontro, essa mediação? Foi ele mesmo? Ele pediu, sim. Então participou o senhor, o líder do PL? Não, nós tivemos a reunião na presidência do partido e ficou o líder Altineu, que é o líder do PL na Câmara, a responsabilidade de dialogar, já conversou e já foi dado essa posição que eu coloquei para vocês.